Olá, eu sou a Suelen, a fonoaudióloga da Escola São José, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o aprendizado em casa, sobre o aprender e sobre o ensinar em casa, né? Nós estamos vivendo um momento diferente, as famílias estão se programando em ensinar mais os seus filhos em suas casas, e isso na verdade não é uma grande novidade. Porque grande parte de tudo que nós sabemos, nós aprendemos dentro de casa, né? Os nossos valores, a falar, a brincar, a andar. Então, esses momentos também devem ser momentos prazerosos, esses momentos de ensinar esses conteúdos que antes eram ministrados somente em escolas, né? Então é interessante que os pais se sintam à vontade, se sintam seguros, e é esse o objetivo do nosso vídeo hoje. Falar um pouquinho sobre como ensinar, como ajudar os nossos filhos e tirar algumas dúvidas. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre desenvolvimento. Desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, nós estamos aqui no mundo captando informações. Nós usamos os nossos canais sensoriais, a visão, a audição, o tato, para juntar o máximo de informações possíveis. E é isso que nós fazemos principalmente com a audição. A audição ela é muito importante no desenvolvimento da criança, da linguagem, de compreender inclusive as expressões faciais acompanhadas à fala. E a audição ela nos ajuda a montar aqui na nossa cabecinha um conjunto de palavras, um conjunto de sons, que é o nosso vocabulário, que são os nossos fonemas. E este ouvir vai me levar a falar, né? Então a audição, ela inicia o meu processo de memorização. Eu memorizo lá aqueles sons, aquelas expressões, dou sentido àquilo. E quando eu vejo a importância desses sons, eu começo a tentar emiti-los, que é quando a criança inicia o processo de fala. Eu brinco que nesse momento aqui, quando eu começo a ouvir, eu também já começo a me alfabetizar. Porque a gente precisa da audição, a audição ela é muito importante, né? Quem conhece trabalho com crianças que têm perdas auditivas sabe o quanto a audição é importante nesse processo de desenvolvimento da criança, de compreensão, né? De fala, compreensão de escrita. Então a audição ela precisa acontecer como veículo para a fala, e a fala ela vai ser também veículo para a próxima etapa, que é a etapa do escrever. Eu uso a minha fala como base para a minha escrita. Por quê? Porque lá quando a criança começa o processo de escrita, o que ela faz? Ela vai falando, vai se ouvindo e vai escrevendo. Então ela escreve lá amor. Aí ela vai lá, faz som por som e escreve aquela palavra para que ela possa conferir com a fala dela o que ela está escrevendo. Se ela colocou tudo que ela fala naquilo que ela escreve. E futuramente a escrita ainda vai ser base para a fala, porque quando a gente melhora a nossa escrita, aprende a parte gramatical, aprende a ortografia, a gente também melhora a nossa fala. Então isso é um ciclo. A criança ela vai ir desenvolvendo e vai conseguindo adquirir esses sons que são primeiro ouvidos, depois falados e depois escritos. Bem, mas como, Suelen, que eu vou trabalhar isso? A criança, isso não é uma dinâmica difícil da criança entender? Na verdade, a dinâmica ela é muito semelhante ao que acontece na nossa rotina do dia a dia. Porque hoje as mães me perguntam muito, mas eu não sei o som das letras, eu não conheço. Como que a criança vai aprender duas coisas, sons e nome das letras? Eu falo uso qual? E essas dúvidas são pertinentes, mas a gente pode raciocinar um pouquinho quanto isso é comum no nosso dia a dia. Vamos pensar nos animais. Então eu tenho um animalzinho aqui. Qual é o nome desse animal? O nome desse animal é gato, mas o som dele não é igual ao nome dele, porque ele não faz gato, gato, não, ele faz miau, miau. E eu reconheço esse animal tanto pelo nome dele quanto pelo som dele. Se eu ouço, eu falo, esse é o som de um gato.
E se eu ouço, eu falo para a criança, faça para mim o som do gato, pelo nome eu sei me referir ao som. E é isso a base hoje que muitos métodos têm utilizado, né? A gente utiliza esse conhecimento da criança de que as coisas têm um nome e que tem um som, e eu também posso dar isso às letras. As letras também são assim, elas também têm um nome e elas também têm um som. Então eu tenho lá, vamos um exemplo. Eu tenho a letra F. O nome da letra é F, mas ela tem um som e ela também pode ser reconhecida e deve ser reconhecida pelo som dela, que é F. Então eu até coloquei aqui a boquinha dela, né? Porque quando eu emito esse som, eu formo a minha boca articula esse som. E essa articulação ajuda na produção do som. Então o som do F é F. Mas eu não sabia que o som do F era esse. A gente sabe, porque quando eu falo uma palavra com F, por exemplo, fogo, eu não falo F-O-G-O, eu falo F-O-G-O. Então eu estou emitindo sons, eu não estou emitindo o nome da letra. Então nós conhecemos os sons de todas as letras, porque há um princípio. Como saber o som da letra? O som da letra está ligado à minha fala. Nós falamos, nós lemos e nós escrevemos sons. E isso é uma coisa que está inserida no nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente não para fazer uma análise da nossa fala. A gente não para fazer uma análise da nossa escrita. A gente faz isso de forma automática. O que a gente está ensinando para as crianças é ela fazer essa análise. Olha o que você está falando. Veja como a sua boquinha está mexendo. Olha só, você ouve este som? Então, esse chamar a atenção da criança é o que faz com que ela consiga ir dando valor sonoro às letras. Então, ela começa a ver uma imagem e começa a dar um valor sonoro para aquela letra. O que a gente pode fazer para ajudar a criança a perceber o som dessa letra? Primeiro, lentificar um pouco a fala, né? Durante o dia a dia a gente fala de forma muito rápida, muito encadeada. Agora, se eu lentifico a minha fala, fica mais fácil da criança perceber. Então, se eu pego lá e falo, filho, vamos escrever 8. Tem muitas crianças que ouvem o O, mas não ouvem o I. 8, porque o I, ele está aglutinado, ele está grudadinho naquele O. Agora, se eu lentifico, oito, a criança vai falar, eu ouvi, mãe, tem outra letra. Aí você repete, eu ouvi, pai, olha, tem mais um som. Isso é importante para que a criança comece a perceber o som e ela aprenda também a lentificar. É muito comum a gente ver crianças comerem algumas letras no início da escrita. E isso também tem a ver com essa percepção. Às vezes a criança fala a palavra inteira, 8, 8, 8. É muito mais difícil de eu escrever se eu pensar som por som. Então, lentificar a fala é uma maneira de eu dar essa dica para a criança. Outra coisa é observar a articulação. Então, olhe para a mamãe quando ela fala oito, articule, movimente a boca, né? Eu brinco às vezes com os profs, falo, olha, passa um batom vermelho para a criança olhar bem para a sua boca, mas aí você tem que mexer a boca, né? Porque a gente precisa chamar a atenção da criança que esse som é articulado e que se eu observar com atenção, eu vou ouvir um som e vou perceber uma articulação. E não usar somente o nome da letra. Por quê? Porque o nome da letra, muitas vezes, depois vai me induzir, inclusive, a tirar um som da palavra. Esses dias, eu analisando uma escrita de um aluno, e toda vez que aparecia P, T, Q, sumia a vogal E. Só ficava lá a letra. Por quê? Porque o nome da letra parece já ser o som dela, né? T. Se eu ponho a letra T, já é o nome dela T, eu não preciso pôr o E. Mas isso é porque a criança está atenta no nome. Quando eu ensino para ela que o T sozinho, ele é T, eu estou mostrando para ela que se eu não pôr o E,
vai faltar uma informação nessa palavra. E o T tá aqui, tá na minha boquinha. Cada vez que eu vou fazer o som dele, eu encosto a língua no meu dente. Todo mundo, se você falar lá, tá, te, ti, to, tu, você vai ver que a sua língua encosta no dente e você pode mostrar isso para a criança. Olha, você fala junto com a mamãe vai aprender com você, o papai vai aprender com você. Então, essa articulação, esse lentificar e não dar só os nomes das letras é importante. Então, quando eu falo, por exemplo, S-A, fica S-A, não fica Sa. Agora, se eu falar, ó, o S, ó, Sa, eu estou mostrando para ela que o S tem um som que é um vento. Então, se eu analiso esse som com a criança, e você pode aprender, inclusive, junto com ela, né? Em algum momento da minha vida, as profs também, a gente teve que parar para fazer uma análise mais detalhada do que a gente estava falando para as crianças, né? Esses métodos, eles são atuais, mas também já existiram métodos como o Caminho Suave, que usavam muito do som, né? E estes sons sempre foram um apoio na escrita, mesmo quando a gente estava dando o nome da letra. Então é importante, pensem nesse som junto com a criança, né? Você pode descobrir isso junto com ela. Talvez vai ser uma descoberta familiar e isso vai ser muito legal. Isso aumenta o vínculo seu com ela. Olha, a mamãe não aprendeu dessa maneira, mas eu vou aprender junto com você. Né? E isso é muito legal, isso até remete uma importância grandiosa para aquilo que a criança está vendo, né? Eu trouxe um exemplo aqui. Então, quando eu penso na palavra, eu tenho lá, isso é muito comum nas atividades escolares, né? Eu tenho uma imagem e a criança escreve. Então, o que é muito importante? Primeiro, a palavra não ser um bloco. Analise as partes, né? A gente fala os pedacinhos da palavra que são as sílabas. Então, eu tenho lá, fila. Eu pensar em quais são as letras de fila, talvez seja muito mais difícil do que eu pensar quais são as letras que eu utilizo para escrever fi e depois para usar o lá. Então a gente pode fazer uma análise. Olha lá, fi. Olha, eu primeiro faço um ventinho. Vamos ouvir? Olha, fila. Tá vendo esse prolongar do som? Tem letras que são mais difíceis de prolongar, mas elas estouram, elas fazem um som, elas juntam o lábio. Então, veja o que chama atenção naquele sonzinho que você pode destacar para a criança. Então, o F, por exemplo, ele é legal porque ele encosta o dente no lábio. Então, eu faço e ele é uma das poucas letras que fazem isso, é o F e é o V que faz isso, que usa o dentinho. Então eu posso mostrar, olha, tem um ventinho, eu coloco o dente no lábio, então a criança começa a perceber isso. Então eu vou lá, ó, fila. Os meus, por exemplo, eu falo fi, eles falam, tem o I. Ah, tem o I, mas o I tá sozinho, senão seria ila. Aí eles falam, não, tá faltando. Então, esse tá faltando é o que a gente começa a destacar para a criança. Tá faltando um ventinho. E esse ventinho se chama F e ele faz... Aí, ó, eu dei o nome, eu dei o som, eu falei mais devagar, eu fiz uma análise junto com a criança. Eu posso usar espelhinhos, né? Pega um espelho lá de maquiagem, mostra para ele a boquinha dele enquanto ele fala aquilo. Tá vendo que você analisar a parte é mais simples do que você analisar o todo, o bloco? Então tá, a gente analisou o primeiro pedacinho. E agora? É fi, lá. Olha, eu ergui a língua. Olha, você percebeu, filho? Vê se você ergue a língua também. Então, é esses momentos que eu posso aproveitar para mostrar para ele. Eu até coloquei anteriormente, deixa eu voltar um pouquinho, as vogais. Uma curiosidade sobre as vogais. As crianças, se elas seguem esse princípio que tem um nome e tem um som, as vogais têm uma curiosidade legal. Elas têm um nome e o som igual. Quando eu olho a vogal, eu pergunto, que vogal é essa? E ela fala, esse é o A. Ah, esse é o A. E qual é o som do A? É A. E isso é a resposta porque muitas vezes eu começo ensinando as crianças a escreverem pelas vogais. Porque eles estão falando e eles estão escrevendo a mesma coisa.
E isso é legal. E ensinar as vogais dessa maneira é importante. Filho, se você está falando A, você não pode colocar nenhuma outra letra. Você tem que pôr o que você está falando. Ouça, A, então coloque A. Se você falou I, às vezes a criança tem uma dificuldade porque ela não quer repetir letras na palavra. Você pode contar para ela que as letras se repetem dentro da palavra. Então, tudo isso é uma descoberta. Ah, mas e se eu ensinar errado? Não existe um ensinar errado. Talvez, quando ela volte para a escola, a prof tenha que tirar uma dúvida e ela vai falar, filha, como que o prof te explicou? Me explicou assim, olha, que bom que você aprendeu para ensinar a mamãe também, para ensinar o papai também, porque isso não é um erro. Simplesmente é uma maneira diferente, existem várias maneiras de ensinar. E nós estamos aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Eu estou aqui na escola todos os dias, as professoras também, e vai ser um prazer tirar qualquer dúvida sobre algum som. Suelen, não consegui descobrir um som, você pode me falar como ensinar algum som? Algumas mães vêm para pegar aconselhamento, inclusive sobre fala. A fala ela vai vir como base para a escrita. Então, se a criança já tem alguma troca na fala e eu começo a estimular ela a erguer a língua, fazer biquinho como no X, erguer a língua no L, fazer o som do S, eu já estou ajudando ela a futuramente, eu melhoro a fala e futuramente eu já melhoro a escrita. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco e eu estou à disposição para ajudar muito mais. Vocês podem entrar em contato comigo, a escola tem o meu contato e vai ser um grande prazer. Obrigada!